turma, voltamos agora, né, para mais um dia. Hoje é quarta-feira, né, dia 14 de 10 de 2020. Nós estamos no mês de outubro e a gente vai aqui dar continuidade ao nosso assunto de geografia, que são os meios de transporte, né? Aí antes a gente ir para a atividade de hoje, eu vou revisar tudo que a gente já viu sobre os meios de transporte. Então a gente iniciou na página 159, né, indo de um lugar a outro. A gente viu que para ir de um lugar a outro, geralmente as pessoas utilizam algum meio de transporte. Pode ser a bicicleta, né? Para ir à casa de algum amigo mais próximo, né? A bicicleta. Seu pai e a sua mãe podem ir de carro ou ônibus ao trabalho. Já a seleção brasileira precisa de um avião para ir jogar uma partida de voleibol em outro país, né? Porque é um lugar mais distante, então ali é necessário que usar o avião, assim como dentro do nosso país também. Além da gente utilizar a questão do transporte coletivo, né? Dentro da cidade onde a gente mora, existem aqueles ônibus, né? Que levam também para outro estado. E aí tem também os meios de transporte que são usados para transportar mercadorias, como alimentos, roupas, produtos eletrônicos, aí entra o transporte de carga, que geralmente aqueles caminhões que a gente vê, né? Aquelas carretas, então aí são transportes de cargas, que é utilizado para transportar, sejam produtos de alimento ou eletrodomésticos, né? Eletrônicos ou roupa, então são utilizados esses tipos de meio de transporte para ir de um lugar para outro. A gente realizou a atividade da página 160, que é falando sobre os meios de transporte, né? E aí tinha as palavras avião, meio de transporte, pessoas e bicicleta. Onde vocês iriam completar essas frases utilizando essas 4 palavrinhas aí que eu falei. E ficaria: os meios de transporte são usados para transportar pessoas e mercadorias de um lugar a outro. Para irmos até um local próximo, nós podemos usar o que? A bicicleta. Para ir a outro país, utilizamos o avião. E aí, 2, observe as fotografias a seguir. Depois descubra, né, as sílabas que faltam para completar o nome de cada um do meio de transporte. Aí nós temos o balão, a charrete, a motocicleta e a balsa, que eu até falei sobre a questão do balão, né, que é proibida a fabricação. Além de fabricar, também é proibido soltar esses balões, certo? Também realizamos a atividade da página 161, que era para relacionar os meios de transporte adequados ao seu uso. Então aí tínhamos o trem, o Zeppelin, né, que é um tipo de aeromóvel, né, chamado de Zeppelin ou chamado de dirigível, que hoje em dia também não se utiliza por causa do perigo, né, que ele oferece. Teve até um acidente aí muito grande, há muito tempo lá atrás, quando ele era utilizado com esse tipo de meio de transporte. Então, por isso hoje ele não é utilizado, porque ele é bem perigoso. Aí nós temos a questão dos navios, temos também o carro, que é hoje bastante utilizado, né? Navios também hoje em dia é bastante utilizado para se transportar também mercadorias, né? De um país para o outro. Aqui no nosso estado nós temos o porto, né? Aí também tem aqueles navios, né? Que são que tem aqueles passeios, né? De um lugar para o outro também. Isso aqui já é mais um modo de diversão. E aí na página 162, foi a nossa última aula passada, né, quarta-feira passada, a gente falou sobre o transporte privado e o transporte público. A gente viu que os meios de transporte eles podem ser públicos ou privados, e a gente viu a diferença entre essas duas palavras, que privado, né, que é algo, né, que é de propriedade de alguém, que pertence a alguém, e público é algo que pertence a todos, né, é em comum. E aí a gente viu que o transporte público ele pode ser utilizado por qualquer pessoa. Geralmente o transporte público e coletivo tem a capacidade para transportar muitas pessoas, né? E ao mesmo tempo o ônibus, né? O trem, nós temos a balsa. Aqui nós utilizamos bastante o quê?
o trem e a questão do ônibus, né? O transporte coletivo. E para se utilizar esses meios de transporte, a gente paga uma taxinha lá por ele, né? Não é assim, de graça. A gente paga uma taxa, ou então utiliza aqueles cartões, né? Que chamam aqui em Natal, é Natal Card, ou a carteira de estudante. Quem não tem pode utilizar, pagar no dinheiro, mas se paga uma tarifa para utilizar no ônibus. Já no trem tem que ser no dinheiro mesmo, né? Não se utiliza nenhum tipo de cartão, nada. Tem que ser pagar a taxinha mesmo em dinheiro. E aí tem dois ônibus, tem duas imagens aí mostrando de um ônibus, né? Que aí trazendo como exemplo de transporte público. O trem de passageiros também se utilizado aí mostrando como meio de transporte público, como eu falei, esses dois tipos de meio de transporte. Se paga uma taxa para poder se utilizar, né? Não é assim de graça. Na página 163, a gente viu sobre os meios de transporte privado. Então, o meio de transporte privado, vou relembrar o que é a palavra privado, que é de propriedade de alguém, ou seja, ela pertence a alguém. E aí, os meios de transporte privado é utilizado por seus proprietários. Todos os veículos podem ser meios de transporte privados, desde as motocicletas a aviões, ônibus e carros. Então aí, esses são os meios de transporte privado. Carros e motos são meios de transporte privados. Aí traz a imagem, né, de Feira de Santana, na Bahia, 2016. Essa imagem mostrando aí vários carros, né, como exemplos de meio de transporte privado. E aí vocês realizaram a atividade, tem logo abaixo, que é observe os personagens e ligue aos transportes correspondentes. Aí tem duas falas desses personagens aí. No primeiro ele diz assim: hoje vamos com o nosso meio de transporte ao clube, ou seja, ela ia com um meio de transporte privado, o meio de transporte dela. Então ela iria utilizar o carro. Na outra imagem eles dizem assim: vamos todos de transporte público ao parque, ou seja, eles iriam utilizar o ônibus ou o meio de transporte coletivo, certo? Então aí ele trouxe esses dois exemplos aí como meio de transporte público e também privado. Além de classificar esses meios de transporte como público e privado, a gente também pode classificar eles como terrestres, né? Com aéreos, transportes aquáticos, certo? E aí dentro desses transportes aquáticos nós temos o quê? Nós vamos ter o navio, a jangada, o barco. Dos transportes aéreos, o avião, o helicóptero, que são os dois hoje mais utilizados, né? São esses dois como meios de transporte aéreos. Como meio de transporte terrestre, nós temos o caminhão, o carro, o metrô, a bicicleta, né? Então aí tem vários tipos de meios de transporte. Além de ser classificado como privado e público, eles também podem ser classificados como aéreo, terrestres, né, e aquáticos. Além também dos meios de transporte individuais, que é o caso da bicicleta. E aí na página 164, que é a atividade que nós vamos realizar hoje, que é a atividade 2, que é a continuação da página 163, vocês vão pintar os meios de transporte e escrever o nome desses veículos logo abaixo deles. Então aí tem 4 tipos de meios de transporte e você vai escrever logo abaixo o nome desses meios de transporte. Na 3, circule de azul os meios de transporte privados e de verde os meios de transporte público. Dentro do que a gente viu, do que a gente estudou, vocês vão olhar e vão observar as imagens e vão pintar. Prestem atenção, de azul, os meios de transporte privado e de verde, os meios de transporte público. E a 4, você vai dizer, que vai ser uma resposta pessoal de vocês, certo? Quais os meios de transporte representados nas imagens da atividade 2 você já utilizou? Então aí você vai usar o quê?
resposta pessoal do que você utilizou aí no seu, do que você utiliza no seu dia a dia. Então, realizei todas as atividades que na próxima aula a gente vai continuar falando sobre os meios de transporte, só que os meios de transporte bem diferentes.